Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E aí, André, tá conseguindo entrar, não? Glória a Deus, enquanto eu estou louvando, tentamos aqui conectar o nosso evangelista André. Estou aceitando aqui isso, olha lá. Amém, graças a Deus. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor Jesus, olha aí, antes tarde do que nunca, né? Cheguei naquela hora. Glória. Mas deu certo, graças a Deus. Acabamos de chegar, acabamos de iniciar e bênção para a glória do Senhor Jesus. Deu tempo de louvar o hino, né? Conversei, aí deu um problema aqui, eu desliguei para começar de novo, mas enfim, aqui estamos. O seu profeta. Aqui chegou 3 links, né? Eu mandei para você, mas eu tive que sair. Chegou o primeiro, eu não estava, chegou o segundo, eu entrei, já tinha encerrado, aí chegou o terceiro, eu peguei. Eu digo, vou pegar logo isso aqui para ele não correr de novo. Amém. Enquanto o final vai chegando, eu louvei ao Senhor Jesus com uma canção. Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Já começamos tarde, vamos direto ao assunto. Mas os compromissos, as obrigações, e graças a Deus por isso, né? Porque é um homem sem medida de responsabilidade. É verdade. É verdade. Amém. A saudação ao pessoal e já entrega algo aí, Varão. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, graças a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez, Deus nos concede de estarmos aqui. E desde a semana, acredito, desde quinta-feira, se eu não estou, quarta ou quinta-feira, que eu lembrava dessa live que tinha passado, né? De segunda-feira, e me veio uma palavra bem crocante. Ó. Vamos embora, vamos trabalhar. Bem crocante. Quero ver. Vamos ver. Deixa a baleia cortar. Segundo o livro dos Reis,
Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Essa vai ser da que morde ou da que sopra? O livro dos Essa Reis. vai ser uma interrogação bem grande. Vai ser, não, essa vai encher a barriga e dizer assim, eita, Aí precisei. depois Não, vai ter não, vai ter não, vai ter não. vai segundo o livro dos Reis, quanto? Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Capítulo 6. Vamos falar desse leproso Nada, purificado. nada a ver, que eu não quero nem ver esse leproso. Eita. O pastor Fernando Moura tá por aí, viu? Tá na área. Amém. A minha, a minha briga hoje, teológica, Geazi, é? é não, Não, mano. é não. Isso tá demais. A nossa questão hoje, qual o objetivo das dificuldades? Hum, Qual o objetivo de cativeiro? Porque muitas vezes estamos presos a uma coisa e reclamamos e não olhamos Deus ali. A menina no versículo 2, eu estou aqui com duas Bíblias, uma Bíblia aqui ela é bem ampla, né? Arã, está falando de Arã, terra de Arã. Porém, nessa outra versão fala Assíria, né? Saíram tropa da Síria, versículo 2, e da terra de Israel levaram presa, em outra versão, cativa, escrava, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. A gente, usando o texto que o senhor falou aí, seria objetivo. Quem era essa menina? Histórico nenhum fala. Que idade tinha essa menina? Histórico nenhum fala. Parente de quem essa menina? Não fala nada. Praticamente essa menina aqui, para um bom entendimento, ela nem tinha pai, porque não expressa. Ela não tinha idade, porque não expressa. Ela não tinha região, localização, não expressa. Ela era de Israel. Quem é pai? Não sabe. Qual a idade? Não sei. Mas ela foi um canal. E ainda digo mais. Foi um canal de milagres e foi um canal de salvação. Às vezes as pessoas estão passando por momentos dolorosos, difíceis, cativos, e reclama, não adora o Senhor ou não contempla o milagre do Senhor mediante o seu estado presente, o momento presente. Ela poderia, tinha razões de sobra para reclamar, para ser mal-humorada, para não fazer o serviço com perfeição, para não mostrar à mulher de Naamã que Naamã poderia ser curado. Essa menina tinha tudo para ser revoltada. Essa menina tinha tudo para ser uma pervertida. Foi o contrário. Foi o contrário. Ela serviu a Deus mesmo estando em cativeiro domiciliar, porque ela era cativa e servia ali. Ela não tinha, a Bíblia não expressa, nem livros expressa que ela tinha liberdade de ir ali ou ir aqui, não. E se tinha, era com alguém, pois ela era escrava. E escrava naquela época
a serviço de alguém e era para viver dedicada àquela pessoa. Mas uma das coisas que mais Deus faz, Deus, quando quer elevar o seu nome, ele não vê idade, ele não vê familiaridade e ele não vê região. Ele não observa. Ele quer simplesmente que o vaso, eu vou usar o linguajar de profetas, o vaso esteja à sua disposição. Quando foi que tiraram essa menina? Quanto tempo essa menina passou? Nada disso expressa. Expressa que a menina estava no local certo. E ela disse, se ele conhecesse o profeta que está em Samaria, se ele conhecesse, ele poderia ser curado. Não mandou, só disse o que era para fazer. Se ele conhecesse quem é que está em lugar de dificuldade, quem é que está em lugar de perigo, correndo risco de vida, porque era uma doença, até hoje, é uma doença terrível, a lepra, e simplesmente deu o caminho certo, deu a luz ao caminho, para que recorresse, fosse e recebesse a cura. Além da cura, a fé em Deus. Porque depois que ele foi curado, ele começou a louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Como é que nós estamos? Mediante as dificuldades que nós enfrentamos. Nós não somos escravos. Nós não estamos cativos, fadados a dedicar nossa vida a alguém dentro de uma casa. Nós temos plena liberdade. Nós fazemos a obra do Senhor quando queremos e quando sentimos a vontade de fazer. E essa menina não. Essa menina não. Ela fez porque estava dentro dela aquilo que ela era perante os nossos Deus. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas adoram a Deus, mas também reverencia pessoas. Eu não estou aqui desclassificando autoridades, eu não estou aqui desclassificando personalidades, não. Eu estou aqui simplesmente mostrando que, mesmo sendo cativa, mesmo sendo escrava, mesmo passando por alguns momentos de solidão, porque não falou de pai, não falou de parente, não falou de aderente, não falou de nada. Falou que ela era escrava. E todos nós temos um dia que é um dia chato, é um dia de lembrança, é um dia de saudade. E a saudade dela foi simplesmente dizer, se ele conhecesse o profeta que está lá, ele poderia ser curado. Ela mentiu, ela inventou fábulas, ela inventou conversas, ela fingiu. Não, ela foi simplesmente verdadeira. E é através disso aí, o momento difícil que você está passando, seja pleno e verdadeiro perante Deus. Faça o agrado de Deus mediante essa situação. Mas alguém vai... Pouco importa se alguém fale, pouco importa se alguém reclame, eu estou falando a verdade. Eu estou fazendo o que é para fazer em adoração ao meu Deus, elevando o nome do meu Deus através do profeta. Não tem idade. Não tem parentesco. E não tem região. O que Deus tem para realizar na tua vida é simplesmente você estar à disposição. Deus não quer saber a tua condição. Deus é que sabe. Ele está preocupado com as tuas condições. Ele está preocupado com o teu estado presencial.
Ele está preocupado se você está à disposição. Onde você estiver, seja o canal de Deus para vidas. Vidas precisam de milagres a nível físico e vidas precisam de salvação a nível espiritual e material. É necessário entendermos que somos chamados para isso. Foi cativa. E ainda vou dizer mais. Foi tomada à força. Não foi levada do agrado. Mas reverenciava seu Senhor e reverenciava a casa, a sua senhora. Deus, Ele quer trabalhar na tua vida. Mediante ao processo. Como é que você tem se comportado? Mediante as situações. Como é que você tem suportado? É reclamando? É falando? É se maldizendo? A gente não lê no texto. A gente pega o livro que vem auxiliar a leitura. Não fala que a menina era revoltada. Não fala que a menina vivia reclamando porque xingando que o patrão dela tinha lepra nenhuma vez. Adore ao Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Faça jus o local que você está, que é o local de bênção para você e para aqueles que te assistem. Para você e para aqueles que estão ali, eita, mesmo cativa, mesmo escrava, mesmo sem certos direitos, mas está fazendo a obra do Senhor. Mas está bendizendo o nome do Senhor. Voltando para os nossos dias, numa aplicação bem simples. Quanto a gente reclama? Quanto a gente resmunga? Às vezes não fala, fica lá dando muxoxo, torcendo o rosto. Não gosto disso, não gosto daquilo. E você está livre. E você está livre. Aí, para fechar, quantas vidas receberam um milagre através de você essa semana? Quantas vidas foram abençoadas por Deus através de você? Você está livre. Você não está com limites. Você não pode sair daqui, não, você está livre. E quantas vidas louvou a Deus pelo canal que você é a ela? Quantas vidas se rendeu aos pés do Senhor através de você, do seu trabalho, do seu esforço, da sua educação, da sua postura, da sua adoração a Deus? Alguém observou e quer fazer igual você? Quantas vidas? Você está livre. Você está amplo. Não tem limites para você. Deus não determinou limites para você. A menina estava limitada àquela casa. A menina estava presa dentro daquela casa. Que diferença? Que diferença? A gente é livre e não faz. E não é canal. A gente é livre e não bendiz o nome do Senhor. Aí, para mim resumir, é preciso uma voltinha lá por baixo, como a gente diz sempre. Uma voltinha lá para ver aquele médico, levar um sorinho, levar uma injeçãozinha, fazer uns examezinhos de urgência, para chegar e dizer, Senhor, se tu me tirar daqui, eu faço. E por que não faz antes? E por que não faz antes? E por que você não reconhece que precisa fazer a obra? E por que você não analisa que o local que você está é o local de bênção? É o palco do milagre para alguém. É o púlpito. É o altar de libertação para alguém.
Por que você não reconhece que o ambiente que você está é um ambiente de adoração? É um ambiente de você glorificar, exaltar, bem dizer o nome do Senhor. Alguém precisa receber milagres. Alguém precisa ser curado. Alguém precisa de salvação. E Deus não vai usar ninguém lá de longe, não. Tem você aí. Tem você aí. Deus não vai tirar alguém de lá para botar para cá. Se você está aí, olhe seus conceitos. Deus te chamou para ser bênção. Deus te nomeou este lugar onde você está com propósitos. Propósito de milagres e propósitos de salvação. Se pensa em presentes, deixa presentes para depois. Pensa que alguém precisa de você. Alguém precisa enxergar Deus na tua vida. Alguém precisa ver o Espírito Santo fazendo através de você. Alguém precisa reconhecer que só existe um Deus Salvador e Todo-Poderoso através de você. Para. Não adianta querer se desculpar em alguém. É por causa... A culpa é sua. Vidas não foram salvas ainda por sua causa. Vidas não foram regeneradas ainda por sua causa. O culpado ainda está sendo você que fecha a boca, não louva, não adora, não faz a vontade como é para fazer. É um vaso que está emborcado, nunca é cheio, é só reclamando, é só falando, dizendo A e dizendo B, e não permitindo ser um canal de bênção para alguém. Faço o exemplo da menina aqui nem nome tem. Nem nome tem. Nem idade a gente pode dar a essa menina. Algumas versões de pequena menina. Outras versões de uma moça. Só para a gente não ficar... É uma menina. Escrava. Você está livre. E você já é bem adulta para pensar. Quando a gente é ensinado do nosso berço, aquilo que foi passado pelos nossos pais, fica dentro da nossa mente. A gente não foge. E você foi ensinado a ser canal. E você não está sendo. Você está livre. O pastor não está te prendendo. A igreja não está te prendendo. A igreja não está te proibindo. Você que arruma requisitos para não fazer nada. E para falar de quem faz. E para dizer que fulano está fazendo mal feito. Antes de falar que fulano está fazendo mal feito, se você sabe fazer, faça. Vá lá e ajude. Mostre. Você é um canal. O sangue de Jesus foi vertido na cruz também para te salvar. Não para você ser um resmungão, um reclamão. Não. O sangue de Jesus te comprou para você ser livre em adoração a Cristo. Não foi simplesmente para você estar xingando, reclamando, falando e dizendo não. Não. Você é salvo para a glória do nome de Jesus. E se você é salvo para a glória do nome de Jesus, sede imitadores dele, siga ele. A menina, imagina como foi o valor que essa menina pegou a mais. Quando Naamã entrou dentro de casa. Limpo. Tem uma versão que diz pele de criança. Pele de criança. Para quem era leproso, eu não quero entrar na área da lepra, não. Eu quero entrar na área da função da menina. É porque muitas vezes você quer aplauso. Você quer que o pastor Marcílio divulgue seu nome, que veio lá de tal lugar, que é filha de fulano. Isso para Deus não importa.
Importa que você seja um canal. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero que através de mim, Senhor, vidas sejam restauradas a Ti. Pessoas sejam libertas a Ti. Eu quero ser esse canal. Que pena. Que pena. Que você ainda continua. É interpretação. Tudo bem. Entenda como você quiser. Entenda como você quiser. Mas o resultado aqui foi para a glória do nome de Jesus. O nome do nosso Deus foi glorificado. Ó, se você entender ali, Naamã, lá no versículo 15, por ali, está dizendo que ele vai levantar altares, não mais aos deuses, mas ao nosso Deus. O que quer dizer isso? Eu adorava ídolos, eu não vou adorar mais. Para onde foi que Naamã voltou? Veio morar em Samaria ou voltou para Síria? Voltou para Síria. Voltou salvo para Síria. Aí eu te pergunto, se aquela menina, se aquela escrava, se aquela órfã, quero até usar esse termo que não está na Bíblia, essa órfã que não fala de pai nem de mãe, essa escrava, não abrisse a boca e dissesse que havia um profeta que poderia rogar a Deus e ele ser curado. Naamã continuaria sendo um idólatra, adorador de ídolos, leproso. Deus quer libertar alguém. Deus quer libertar alguém, quer te usar. Eu sinto graça nesse momento. Eu sinto a graça do Senhor. Aleluia. Eu sinto a graça do Senhor nesse momento. Deus quer libertar alguém. E o canal que tem ali é você. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Você está me ouvindo agora. E você sabe que é com você. E você é bem mais caprichoso. As lágrimas já chegaram aos teus olhos. Porque você sabe que a palavra é com você. Desencruze os braços. Adore o Senhor. Faça engrandecido o nome do Senhor onde você estiver. E você vai ver a glória se manifestar, trazendo milagres, trazendo salvação, curas. Só precisa de você se dispor a ser o canal aberto de Deus a essa pessoa. O nome do Senhor, ele será glorificado. O nome do Senhor será exaltado em pessoas que precisam de salvação, de milagre. E você é o canal. Não rejeite. Não se subestime. Porque eu sou... Não. A gente já sabe. Precisa você abrir a boca e se dispor a fazer a obra. Amanhã, você vai agradecer. Você vai agradecer. O milagre pode estar dentro da tua casa e não foi revelado ainda, porque você não abriu a boca ainda. Você vedou o milagre, a salvação de alguém. Não vá pensar que vai vir fulano, sei quem. Não. Não. Quem vai pregar, anunciar, é você. Anuncie, abra a boca e seja instrumento de Deus. Se você observar Salmos, confere aí, por favor. Salmo 81:10. Vê se é isso mesmo.
Salmos 81 e 10. Eu sou o Senhor, teu Deus. Ó, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca que te encherei. A finalidade básica para você estar aí é ser canal de Deus. O que o Espírito Santo quer tratar com alguém precisa de um canal. E é você. Então, esse texto aqui, esse versículo aqui, o salmista, ele expressa claro: te encherei. Quer dizer, as palavras não vai ser sua. O que vai acontecer não depende de você. Depende que você se disponha. Abre a boca. Abre a boca. Eu te encherei. Quer dizer, as palavras e o que vai sair é de Deus. Então, tu não está escravo. Tu tem família. E tu tem região. O que é que falta para tu ser esse canal? Para tu ser um vaso cheio? Para que o nome do Senhor seja glorificado? Para que alguém deseje a tua presença nos lares? Para que alguém deseje que você vá visitar? Para que alguém vá te chamar para fazer uma visita? O que é que falta? Você está livre. Você sabe que você precisa ir. Então, abre a tua boca. Deus quer te usar. E para te usar, usando esse texto, precisa você abrir a boca. Precisa você precisa você estar à vontade. Precisa você estar entregue. Aqui está o corpo, Senhor. Ó, essa é a nossa oração já de uns 15 dias para cá. Aqui está o corpo. Usa conforme a tua vontade. E você vai ver a glória de Deus descer, a glória de Deus fazer, a glória de Deus expelir, escuta, expelir coisas más que está em alguém pela graça que há de ser revelada. Continua crendo e continua disposto e continua sendo um canal. Deus fará muito mais. Amém. Glória a Deus. Interessante que a gente observa na história como o senhor está ministrando aí, que as percas, vamos dizer assim, as percas dessa moça não mudou a sua essência, né? Com certeza perdeu a família, a nação, é escrava, mas a essência permanece dentro dela, né? Se meu senhor fosse lá em Israel, tem um moço que é usado por Deus, vamos usar uma linguagem nossa, né? É usado por Deus. Interessante. E outra coisa foi só uma palavra, né? Se Naaman vai crer ou não, aí o problema é dele. Entendeu? O nosso dever é propagar a grandeza do nosso Deus. Se ele estiver lá, se ele conhecer, na verdade, que o problema não era o espaço em si, geográfico, né? Era conhecer o Deus que lá está sendo professado. E que aqui foi lançada uma semente e ele acreditou e foi lá em busca. Porque eu não sei nem, eu não. O desespero, né? De Naamã, talvez já recorreu tantas as coisas, então ficou mais fácil de a palavra germinar, brotar no coração dele, né? E,
E isso eu não vou mais falar não, que nosso evangelista já bateu de cano de ferro. Não aprendeu quem não quis. Não entendeu, foi muito objetiva a mensagem. Sabe por quê? É muito objetivo e muito necessário para os nossos dias. A gente negligencia muito, negligenciamos muito, entendeu? Achamos que é o pastor que tem que ir falar, ir lá orar. Achamos que é o missionário tal que tem que fazer alguma coisa, vai lá. E às vezes é situações tão simples, é lá no teu trabalho mesmo. Nada presta, hoje o dia foi terrível, já eu saí de casa, aconteceu isso, e nada tá dando certo, e não sei o que, e você crente do lado não tem uma palavra para liberar. Não tem um conselho bíblico para transmitir. Enfim, que Deus abençoe, tome posse, né, dessa palavra. O Elson Jesus disse aqui: esses homens não estão pregando, aprendi com Maleão. Não sei o que é que eu não vou dizer aí não, mas espero que seja bom, né? Espero que seja bênção. Porque senão na oração vai ser queimado na autoridade que é o nome de Jesus. Deixa eu ver, o meu pastor Cícero estava por aí. Que Deus abençoe. Aldair, a Santa Cecília está por aí. Tem muita gente boa aqui. É. Rivaldo Barbosa, Isabela Chagas, Emanuele. Ó, nossa irmã Lynn Tertuliano está por aqui. Claudineide Silva está por aí. Tiago Santos. Tata Silva. Deus abençoe. Aldair. Edivânia, Jorge. Welson. Clécia. Clécia é a cunhada da Dayane, né? Isso. Fabiana Chagas. Enfim, Fernando, deixa uma palavra aí, em nome de Jesus. Eu também saúdo o povo de Deus, companheiro. Amém. É um privilégio, uma alegria estar aqui, né? Mais uma segunda-feira transmitindo, falando do amor de Deus, dizendo que Ele é bom. Eu quero deixar aqui apenas um versículo, depois a gente vai falar, né? Mas chegar um pouquinho sobre o livro de Marcos. Mas o versículo que está no meu coração, que ardeu hoje à noite, é no livro de Salmos, Salmos de número 12. Salmos de número 12, versículo 5, que diz assim. Salmo de número 12, versículo 5, que diz assim. Salmo de número 12, versículo 5, diz assim. Pela opressão dos miseráveis, pelos gemidos do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Porém a salvo aqueles a quem eles assopram, né? É um versículo que muitas vezes a gente faz em oração, a gente escuta muito. E eu queria associar esse versículo que eu acabei de ler no livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 em diante, quando Jesus ele entra com os seus discípulos e dá uma ordem dizendo: passamos para o outro lado, né? E hoje à noite a gente fazendo uma visita, falava muito, a palavra passamos falava muito forte no meu coração, que quando Jesus dá a ordem, passamos para o outro lado, em Marcos, capítulo número 4, versículo 35, é muito forte, porque quando ele diz passamos, ele inclui e também vai estar dentro do barco. E o que me chama a atenção é que Jesus ele entra dentro do barco, os discípulos tomam o controle, né, do barco, e Jesus vai para a popa do barco dormir. E a Bíblia diz que no meio da tempestade, no meio do mar, se levanta uma grande tempestade, a ponto dos discípulos achar que vão morrer. Pela situação que está ocorrendo, eles tentaram de todas as formas acalmar, né? Infelizmente não conseguiram. E a Bíblia Sagrada diz que eles vão até Jesus e começam a clamar. E a Bíblia diz que eles despertam Jesus.
Só que aqui a gente abre um parênteses para falar sobre se a tempestade estava a ponto de tirar a vida dos discípulos, porque não tirou ou despertou Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que o barco estava quase se enchendo. E por que não despertou a Jesus? Infelizmente, nós temos o costume de achar, porque servimos a Deus, e infelizmente está pregando um evangelho de facilidade, você vai aceitar Jesus, a sua vida vai mudar, você não vai ter mais problema, de hoje por diante é só vitória, que você vai ser isso, você vai ser aquilo. E a gente, lendo os evangelhos, principalmente o livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35, é que Jesus está no barco e se levanta uma tempestade. E o que me chama a atenção é que a tempestade e o vento não despertaram a Jesus. Só que quando os discípulos quando os discípulos foram até Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele se levantou. Aí é o salmo que eu acabei de ler, que é o salmo de número 12, versículo 5, e por causa da opressão ele estava sendo oprimido pela tempestade, pelo vento, pelo mar. Só que quando eles se levantam, só que quando eles vão até Jesus, a Bíblia diz que Jesus se levanta. E eu já quero aqui falar para os irmãos que estão ouvindo, e serve até para mim também, que a tempestade, o vento, não vai despertar Jesus. Eu até falei na visita hoje sobre a questão de, quando Jesus disse, passamos para o outro lado, era que Jesus estava no controle. Só que os discípulos, sendo conhecedor, que era pescadores, tomam a direção do barco, dizendo, eu sei, eu posso, deixa comigo, agora vai dar certo. E a Bíblia diz que Jesus vai dormir. E coisa difícil é quando a gente acha que sabe, acha que faz, acha que pode e coloca Jesus para dormir. Jesus vai dormir, a tempestade se levanta. Mas quando a tempestade se levanta, os discípulos não conseguem conter aquele vento, aquela água que está entrando dentro do barco. A Bíblia diz que eles vão até Jesus. E quando eles clamam a Jesus, a Bíblia diz que Jesus se levanta. Tem pessoas que estão dizendo assim, será que Jesus não está me vendo? Eu no meio dessa tempestade? Será que Jesus não está me vendo? Eu no meio dessa situação, desse vale? E Jesus está dizendo, ou a palavra está dizendo, que Ele quer que no meio da tempestade a gente tome um posicionamento. Porque Jesus ele vê. Assim como Jesus ele viu e sabia que o cego Bartimeu estava ali, precisando de um milagre. Só que ele, por saber, ele passa e espera do cego Bartimeu um posicionamento. Assim como os discípulos, a tempestade não despertou Jesus. A dificuldade não despertou Jesus. Mas quando os discípulos se levantaram, Jesus se levantou. Mas quando os discípulos se posicionaram a orar, a clamar por Jesus, ele se levantou. Eu não sei qual a dificuldade, qual a tempestade que alguém ou que as pessoas estão passando aqui na live. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que quando você se posicionar, clamar, orar, ele vai se levantar. E quando ele se levantar, o vento e o mar vai ter que obedecer. Porque quando ele se levanta, o vento e o mar tem que a tempestade tem que acabar e o vento e o mar tem que obedecer à voz daquele que se levanta. A tempestade não se acalmou quando os discípulos falaram, tentaram acalmar, mas quando os discípulos clamaram a Jesus, ele se levantou. A tempestade, ele deu ordem à tempestade, ao vento, e a Bíblia diz que o vento e o mar se acalmou. De maneira que no meio da tempestade, eles viram a glória de Deus e depois eles disseram, que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Lembre-se, essa tempestade, ela só vai passar quando você se posicionar, clamar, orar, aí sim, ele vai se levantar e vai haver calmaria no meio dessa tempestade. Que Deus abençoe.
Glória a Deus. E se você vê, só para concluir aí o que o Fernando ministrou, se você ler Mateus capítulo 14, verso 24, se não me falha a memória, se levanta uma grande tempestade. E no verso 26, quem é que se levanta? Aquele que tem ordem sobre a tempestade. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Diante daquilo que Fernando ministrou, se é essa a tua situação, tempestade se levantando, é só você clamar que quem vai se levantar é maior do que aquele que está na tempestade. Ou é maior do que a tempestade. Amém. Eu não tenho mais nem o que dizer diante da ministração do nosso evangelista André, nosso diácono Fernando. Eu vou estar orando, intercedendo, né? A gente começou um pouquinho tarde, nossa live, né? Eu vou estar orando para os irmãos que nos acompanharam, que já saíram, que os que estão aqui, que Deus possa os alcançá-lo, né? Debaixo da graça, da orientação do Espírito Santo. E semana que vem a gente está aqui de novo, sempre com o mesmo compromisso de transmitir uma palavra, sempre com o compromisso de estar orando, intercedendo pelos nossos irmãos, amigos. Olha aí o pastor Danilo, a obra completa, ele nos aproxima para nos abençoar. Amém, verdade. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, te damos graças. Obrigado por esse momento de comunhão entre amigos e irmãos, te adorando, exaltando o teu santo nome, falando das tuas maravilhas, Deus, e que o Senhor conserve em nós sempre esse desejo de falar do teu amor, falar da tua graça, sempre esse desejo de falar da tua grandeza por onde passarmos, ó Pai, mesmo em situações às vezes contrárias, como o nosso evangelista pregou acerca daquela criança, aquela adolescente, aquela jovem, Deus, que mesmo em situações contrárias, ela não deixou de abrir a sua boca e falar da tua grandeza, Pai. Mesmo às vezes em tempestades, como o nosso diácono Fernando ministrou, mas eu sei que se olharmos, nós vamos ver o teu cuidado, ver a tua proteção, ver a tua provisão, ver o teu direcionamento, porque o Senhor não nos desampara. E isso, Pai, nós temos convicção cada vez mais que te adoramos, que nos entregamos diante do teu altar, nos lançamos aos teus pés, nos chegamos mais perto de ti e vemos o teu cuidado, vemos o teu poder, vemos a tua soberania. Isso nos fortalece, isso nos dá direcionamento, Pai. Tem muitos aí perdidos, tem muitos frios espiritualmente, tem muitos andando errantes, e tudo isso, Pai, porque às vezes fala com os lábios, mas o coração está distante de Ti, porque quem está perto de Ti tem esse fervor espiritual, tem essa convicção de vitória, tem o direcionamento dos céus, Pai. O Senhor nunca prometeu facilidade. O teu filho nunca prometeu facilidade, mas prometeu que estaria conosco. E eu sei que contigo nós somos mais do que vencedores. Eu apresento cada vida que esteve nesse momento aqui de comunhão, aqui nesse canal que o Senhor nos permite falar da tua grandeza. Eu te louvo por isso, Pai, porque mesmo pequenos, mesmo para muitos, é um momento até insignificante, até um momento sem muita graça para muitos, né? Mas a gente valoriza porque a gente sabe que o poder de uma palavra liberada aqui pode transformar vidas e que o teu nome será glorificado em nós, entre nós e através de nós. E eu creio, ó Pai, como durante esse período, esse tempo todo que a gente tem feito esse trabalho nas redes sociais, nós temos visto muitos testemunhos. Eu já presenciei muitos testemunhos e eu creio que não será diferente daqui para frente, ó Pai, enquanto a gente com sinceridade, o Senhor sabe o desejo do nosso coração,
E enquanto houver sinceridade, houver devoção a Ti, Pai, eu creio que também haverá milagres, haverá restauração, haverá transformação, haverá, Deus, refrigério para os corações que nos acompanham, Deus. E por isso eu te agradeço. Continua abençoando teu servo Diácono Fernando, abençoa o teu servo, o evangelista André, cada um de nós, cada um que participou, que ouviu, que compartilhou, que comentou algo dessa live, ó Pai. Muito obrigado e abençoa cada um. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. É. Receberás de Deus a tua bênção, irmão. Ele do Pastor, céu ouviu a deixe, tua oração. deixe gravado aí, viu? Deixe gravado que eu vou enviar para outras pessoas. Amém. Deixe Amém. salvo, né? Foi Deixe rápido e objetivo para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deixe sim. Sempre está aí disponível aí no Pregando Conteúdo, em nome de Jesus. E segunda que vem, estamos aqui novamente para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que compartilharam, que compareceram, que interagiram conosco. Amém, meus irmãos? Lembrando que amanhã, quem é de Surubim está nos assistindo, lembrando que amanhã nós não temos o nosso culto de doutrina, porque amanhã a Unipas, a União de Pastores de Surubim, está realizando o Dia do Evangélico aqui na nossa cidade, a cidade de Surubim. Então, em Ipá de Surubim não haverá culto aqui na Ipá de Surubim, porque nós vamos estar no centro da cidade, juntamente com os pastores, alguns pastores de Surubim, vai estar louvando a Deus nessa oportunidade, o cantor Leandro Borges, e eu esqueci agora o nome do preletor, mas enfim, vai ser bênção e nós vamos estar lá adorando. Quem é de Surubim região, corre para lá. Amém, irmã Line Tertuliano? Isso, estaremos juntos. Eu não sei nem se a senhora está também participando da banda, né? Dessa vez a gente não ficou responsável, mas eu vou estar lá, né? Esse ano não teve. Todo ano a nossa igreja fica responsável pelo o evento Kids, né? Na parte da manhã. Só que esse ano, por ser em uma terça-feira que não é feriado, geralmente a gente faz no dia 7 de setembro e todo ano a gente fica responsável o departamento infantil na parte da manhã, né? E à noite é o culto. Esse ano, infelizmente, não deu. Mas, enfim, a gente vai estar lá à noite junto com os pastores e vai ser tremendo para agora Deus. Quem é de Surubim região não pode perder. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. O recado está dado. Sim, lembrando, quem é aqui de Lagoa da Vaca, que quiser ir conosco, na frente aqui do Colégio Silvino, próximo à nossa igreja aqui, vai estar saindo o ônibus. Deus abençoe, forte abraço e até semana que vem por aqui, em nome de Jesus. amém. Glória.